primeira notícia, que talvez não seja a melhor de todas, é que nós vamos ter um seminário hoje, um pedacinho da tarde, e amanhã um outro pedacinho. É muito pouco, é extremamente pouco. Os seminários que eu tenho feito costumam ser 2 finais de semana inteiros, e nós vamos fazer menos do que isso, menos da metade praticamente. E a partir de 2013, inclusive, eu só vou aceitar novos convites para fazer 3 finais de semana. Por quê? Porque 2 finais de semana deixam um sentido de frustração. A teoria é muito vasta, muito vasta. E a prática, ela pede muito tempo para a gente fazer alguns exercícios. Então, nós vamos fazer aqui uma coisa apertada em termos de tempo, mas baseados na conversa que eu tive algumas com o Roberto, de que a maioria leu, já fez curso, estudou, outros já estão em prática. Então a gente vai tentar fazer uma mescla de alguns já sabiam muito, outros sabiam pouco, mas eu vou fazer de conta que todo mundo já sabe alguma coisa. É que eu já posso me movimentar? Eu já fiquei aqui porque me mostraram lá, eu vi na tela que eu tenho que ficar bem aqui assim no máximo, porque senão eu já entro na... Porque isso aqui já não é bonito. Se eu for para cá, aí vai tirar a beleza do resto. Mas... Que seja. É porque ficar na frente desses negócios é ruim. Só quem está aqui que sabe o quanto é chato. É hora que o expositor ele passa por abusado, porque a gente conhece as pessoas, mas aqui de frente você não conhece ninguém. Porque todo mundo vira sombra, porque isso que fica nos olhos. Mas... E aí, Roberto, melhorou? Beleza. Ótimo. Eu estava fazendo hora até agora esperando que Lolita chegasse. Como ela chegou, agora eu vou começar para valer. Então, por que eu disse assim, então, que era uma má notícia? É uma má notícia porque eu sei que todo mundo tem uma expectativa de ver o máximo possível e, se possível, chegar amanhã de tarde já está doutor no assunto. Lógico que eu tenho que me comparar comigo. Eu estou estudando magnetismo há 45 anos e a minha sensação é de que eu ainda estou por começar. E aí seria pretensão demais eu acreditar que em um final de semana iria deixar alguém muito bem dentro do contexto. Mas pelo menos a gente vai ter uma boa orientação, uma boa direção. E sem qualquer modéstia, eu digo que eu gostaria muito que quando eu comecei a estudar magnetismo, tivesse uma pessoa como eu faço hoje. Eu gostaria muito. Que tivesse alguém que respondesse e-mails, naquela época cartas, que tivesse alguém que indicasse bibliografia, que tivesse alguém que eu pudesse sentar ao lado e conversar. Lógico que a gente vive meio comprimido por conta do tempo. Quanto mais seminários, quanto mais viagens, mais isso vai ficando sufocado. Mas, de uma certa forma, eu me proponho ficar muito de boa mente com todo mundo, dentro dos limites do bom senso, porque, afinal de contas, somos humanos. Um dia eu estava fazendo um seminário que começou às 8h30 da manhã, estávamos no último módulo do dia, íamos entrar no último módulo, que ia começar ali às 4h30 da tarde, e até então eu não conseguia sair. Até o almoço me trouxeram um lanche, eu não consegui sair do lugar onde eu estava. E naquele momento uma pessoa disse, não, Jacó, mas olha, você não vai me dar licença que eu estou precisando ir ao banheiro. Não, mas é só mais uma coisa. Eu digo, mas porque vai começar e eu estou precisando ir ao banheiro. Nossa, e você precisa? E aí foi que eu vi que às vezes as pessoas pensam que a gente não é humano, pensa que às vezes a gente é super-humano. E a gente tem horas que tem necessidades também, tem horas que a gente tem sede, tem horas que tem necessidades outras. E eu entendo que todo mundo gostaria de trocar uma ideia, de fazer mais uma pergunta, de tirar mais uma dúvida, como eu também. Eu levo a desvantagem de que tem pouca gente que está disposta a me responder. Quando eu pergunto, parece que é meio provocação. Então, eu quase sempre tenho que me valer ou da memória. E outra, eu não tenho mediunidade como a maioria dos que eu conheço tem. Você está na dúvida, vai dormir, aparece um espírito, aí começa a dizer tudo, você amanhece sábio. Eu não me dão essa colher de chá. Eu ainda vou reclamar disso lá em cima, viu, Magali?
É, porque a gente chega Divaldo, não, eu estava com sono, aí Joana chegou e disse, agora vamos escrever sobre uma nova teoria. E aí, de repente, uma coisa que ele nem sabia, amanhece, o outro dia já sabe. Não é fácil, para mim não vem tão fácil assim. A propósito, um dia eu estava conversando com ele e eu disse isso para ele. Eu disse, é porque tudo que eu escrevo eu tenho que suar, eu tenho que ler, eu tenho que... E ele olhando para mim, quando eu terminei, ele disse assim, quer trocar? Eu disse, não, pode ficar com a sua mediunidade, que eu estou falando por falar, não estou reclamando. Lá no fundo eu estava reclamando sim, mas deixa para lá. A nossa grande implicação ele funciona virado para lá também, né? Do mesmo jeito, né? Isso aqui é que às vezes não funciona, mas ele funciona. Então tá beleza. Porque às vezes quando a gente vira, inverte, mas ele não, ele é inteligente. Beleza. Ok, então a nossa grande dificuldade é equacionar tempo, entre hoje e amanhã. Vamos ter que dar alguns ajustes, algumas coisas eu vou passar mais rápido, outras eu vou dizer isso aqui, eu sugiro que vocês leiam, que vocês estudem. Algumas coisas que para uns poderia ser passado muito rápido, eu vou ficar mais lento, porque eu estou vendo a fusão da teoria com a prática, que é talvez em tudo na vida é a hora mais difícil. A gente às vezes estuda uma teoria é boa, é fácil, que legal. E aí a gente diz, agora vai e coloque isso na prática. Quando vai para a prática, ou a teoria não servia de nada, ou a gente não consegue fazer a conexão. Como de uma certa forma eu já estou no meio há muito tempo, eu vou tentar fazer essa conexão teoria-prática. Por isso que às vezes eu privilegio alguns pontos mais do que outros, e quem está talvez iniciando não entenda por que mais atenção a determinadas situações do que a outras. Hoje em dia, no meio espírita, nós estamos vivendo essa época, no movimento espírita, a época das guloseimas. Todo mundo dá muita guloseima para a gente, e algumas até nem tão boas, que aparentam ser boas, como um bom sorvete, mas lá dentro a gente tem um coração se contaminando, que é uma beleza. O resultado disso, mais cedo ou mais tarde, se transforma numa bendita de um diabetes. Quantas pessoas têm diabetes porque comeram muita bagana a vida inteira? No meio espírita, nós estamos vivendo essa fase. Não vou ser tão genérico, eu vou dizer pelo menos em termos de magnetismo. Nós estamos vendo a fase das guloseimas. Não basta a gente impor a mão que está tudo resolvido. Isso é uma guloseima. Não, porque a gente basta fazer como Jesus fazia. Sim, mas e como era que Jesus fazia? Ele simplesmente olhava e estava resolvido. Mas por que ele fazia isso? Porque ele sabia, porque ele podia, porque tem uma série de porquê por trás. E às vezes a gente acha que vai fazer só porque vai imitar. Eu costumo brincar dizendo, se fosse assim, todo mundo seria médium psicógrafo. Assistiria 1 hora de Chico Xavier psicografando, aí a gente já saberia, coloca a mão aqui, pega um lápis, pede para alguém ficar passando as páginas para a gente e a gente começa. Mas o problema é que não é visual, nem é gestual, é de profundidade o fenômeno. O magnetismo também. Então, muitas vezes a gente tem feito magnetismo por imitação. Não, a gente vai fazer o passe como Jesus fazia. O que é uma balela? Por que é uma balela? Porque Jesus curava de 1000 maneiras diferentes. Se ele curava de 1000 maneiras diferentes, se eu quero imitá-lo, então eu tenho que entender as maneiras como ele curava. Ele não curava à distância, a gente fazendo uma oração com os grupos, a coisa demorada. Não, ele dizia, não, pode ir que já está curado. E você chegava lá, a pessoa tinha ficado curada. A outra tocou a roupa dele, ficou curada instantaneamente. O outro, ele passava a mão e limpava feridas, instituía visão aos cegos. Para expulsar demônios, ele nunca fez uma reunião de desobsessão. Então, uma boa dica para a gente imitar Jesus é substituir a reunião de desobsessão pela metodologia de Jesus. Alguém se lembra como era que Jesus desobsidiava? Alguém se lembra? Não. Era tão interessante. Ele chegava para o espírito e dizia, arreda daqui, Satanás. E o espírito ia embora. Pronto. Você já imaginou a gente numa reunião mediúnica, alguém incorpora um espírito brabo, aí a gente diz, vou fazer igual Jesus, sai daqui, Satanás. Já viu em que é que essa reunião vai acabar, né? Porque aí o espírito vai literalmente rodar a baiana, o médium vai ficar nervoso. Então não dá para imitar Jesus. O imitar Jesus não é simplesmente copiar um gesto. Tem algo mais profundo por trás.
Mas aí a gente está nessa guloseima de não basta imitar Jesus, não basta fazer só uma imposição. E tem umas explicações que são outras guloseimas. Não, porque você colocando a mão aqui, essas energias entram pelo coronário, e como é o centro que administra todos os outros, ele vai e distribui tudo. E aí faz o que depois? Nada. Deixa que ele resolve. Bem se vê que ele está resolvendo muito mal, né? Porque quantas pessoas vivem recebendo passe no coronário e não resolve coisa nenhuma. Aí a gente troca por outra guloseima, mete o sorvete. Diz, não, mas a gente põe aqui que os espíritos distribuem. Então eles também estão fazendo serviço mal feito. Porque de vez em quando a gente recebe um passe aqui e não fica legal. E não fica legal por quem? Culpa de quem? Dos espíritos? Ou culpa do centro de força que não está distribuindo? Ou culpa de quem colocou de forma indevida? Como a gente não tem como julgar esses, a gente termina jogando a culpa para quem recebe. É porque você não merece. Então o problema é seu. O que é a diabetes? Porque aí é o diabetes estabelecido. Como? Eu venho para uma casa espírita receber um passe, passo mal e a culpa é minha. Não, mas eu já tinha uma doença. Sim, e daí? E eu não fiquei curado. Sim, e daí? Não, mas eu queria ficar curado. Ah, mas isso é um problema de outra reencarnação. Aí a gente nessa hora deve pensar assim, que coisa boa, meu Deus. Agora eu já sei porque eu estou doente. Que maravilha. Aí a gente já fica conformado, né? Assim, é coisa nenhuma. Pouco me importa se a minha doença é de hoje, de ontem, de antes de ontem ou de outra vida. Eu estou querendo resolver o meu problema. Então, ou eu penso desse jeito, ou eu vou dar guloseima. Ah, eu estou com fome, tá bom, toma uma balinha de hortelã, ou então uma balinha de chocolate. É gostoso, mas não vai matar a minha fome. Um dia eu estava com a filha minha viajando, tinha ido da cidade de Mossoró, e nós saímos apressados, logo depois do almoço, e não deu para almoçar, e a gente comeu um sanduíche. E todo jovem adolescente adora sanduíche. Vamos comer um sanduíche? Vamos. Quando chegamos lá, chegamos meio em cima da hora. Não, eu disse, olha, a gente quer comer alguma coisa, porque... Não, então tá bom, então vamos comer aqui um sanduíchezinho e depois a gente janta. Ok. E comemos o segundo sanduíche e fomos para a palestra. Terminou a palestra, foi uma palestra muito demorada, porque teve um monte de coisa, teve solenidade de 1000 coisas. Quando terminou, aí a pessoa que estava conosco disse assim, bom, Jacó, acho que tal a gente ir comer um sanduíche? Aí a minha filha disse, não. Eu tomei até um susto quando olhei para ela, ela tinha 15 anos. Não. Ele disse, não, você não quer um sanduíche? Não, eu quero jantar comida. Porque chega uma hora que a coisa que é agradável fica desagradável. Tem horas que a gente precisa de comida mesmo. Em espiritismo, acho que está chegando a hora da gente chegar na hora da comida. Tá bom, os espíritos fazem muita coisa, fazem quase tudo, mas não fazem tudo. O centro coronário distribui muito bem, mas não distribui tudo. Não, mas eu poderia, sim, você poderia, mas não está fazendo, então tem que fazer mais alguma coisa. E o paciente também tem algum comportamento? Também tem. Então não é uma questão só da casa, só do passista, nem só do paciente, nem só do mundo espiritual, é um conjunto. E esse conjunto não só tem que agir, como interagir. E nas reações chegar nas conclusões que nós queremos. Então nós temos que sair, quer queiramos, quer não, dessa fase, a fase das guloseimas. Porque Jesus já nos advertiu de que Deus que está nos céus faz que chova e faça chova sobre os bons e maus e faça sol sobre justos e injustos. Ou seja, Deus dá tudo por igual para todo mundo. Mas a gente fica, por que ele dá tudo para todo mundo igual e eu não fico bom? Por que para todo mundo ele dá inteligência, mas eu não tenho inteligência? Por que um vai para o centro espírita, recebe 2 passos e fica bom, e eu recebo faz 2 anos e não fiquei bom? Então tem alguma coisa equivocada. Não é que Deus dê exatamente do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma reação para todo mundo. Mas nós sabemos que a nossa participação, seja como trabalhador, seja como frequentador, muda o resultado. Então a disposição está aqui, não há dúvida, Deus colocou. Mas a gente tem que saber e buscar o uso. E isso é o que é o incômodo. Porque não existe nada pior no mundo do que a gente mudar de posição. Se é ruim mudar de posição de cadeira, mudar de posição mental é um desastre.
Ninguém gosta de mudar de posição mental. Ah, mas desde pequeno que eu sou assim. Ou seja, nós vivemos a síndrome de Gabriela, né? A propósito. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E não é, ninguém é desse jeito. Isso na música tá beleza, mas na vida pessoal, nós mudamos todo dia. Agora nós resistimos muito para mudar. E quando a gente está mudando, que vem alguém e diz, nossa, você está mudando muito. Disse, não, mas não é tanto assim, a gente já puxa, porque a gente não gosta das mudanças. Mas as mudanças, elas são peculiares para que a gente possa aproveitar o que está à nossa disposição, seja lá o que for. O professor, numa sala de aula, ele não dá uma aula para um aluno e deixa de dar para o outro. Ele dá aula para todos os alunos que estão na sala, todos. Os que estão acordados e os que estão dormindo. Recebem a mesma aula. Só que os que estão dormindo não vão aproveitar tão bem quanto os que estão acordados. E aqueles que estão acordados, tem uns que vão anotando. E anota, e tem horas que você diz uma coisa, está anotando, aí olha assim para você de vez, parece até que você disse alguma coisa imprópria. Mas é sinal de que ele já estava pensando mais no que estava escrevendo do que no que estava ouvindo, mas, entretanto, está ligado. Mas o professor deu aula para todos os alunos, por que um tira 2, o outro tira 6, o outro tira 7,5, um 9 e um 10? Porque cada um absorveu de uma forma diferente. Tanto relativo ao que já tinha, como relativo ao que percebeu na hora que foi passado. A gente vai reclamar de quem? Não pode ser de Deus. Portanto, a gente tem, de fato, uma forma, uma maneira de alcançar. Inclusive, a gente tem um jeito melhor de apertar isso aqui. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec sintetizou isso aqui. Aquele que está de posse da verdadeira sabedoria tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do Espírito. E achando pouco, ele complementa, é o que ensina o Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo não ensina dizendo que existe uma coisa e que tem outra que não tem nada a ver. Ele está dizendo que existem as duas, mas que a gente precisa isolar as duas para entender as duas. E não isolar as duas para entender só uma. E é isso que ensina o Espiritismo. Tanto é verdade que depois ele reafirma, né, que a função do Espiritismo é promover o progresso intelecto-moral da humanidade, não é dos espíritas. Então é para desenvolver um progresso em duplo sentido, em tamanho maior. Mas a gente quer desenvolver um processo intelectual como? Sem refletir, sem estudar, isso não vai funcionar bem. Então nós vamos começar uma rápida revisão em Kardec. Por quê? Porque se eu disser tudo o que eu tenho para dizer sem me basear nele, alguém pode dizer que eu estou inventando coisas. Durante muito tempo, nos meus seminários, eu não apresentava os textos de Kardec. Porque eu tinha a honesta convicção de que os espíritas estudavam o espiritismo. E para eu dizer que eu sou espírita, que estudo o espiritismo, eu teria que pelo menos conhecer a obra de Kardec. Mas parece que a gente se engasgou muito nessa leitura e no estudo. Boa tarde, minha linda. Opa, nossa, ganhei minha tarde, viu? Você devia ter filmado isso. Cadê, Maurício? Uma hora dessa a gente filma, a gente volta, porque é uma declaração pública da presidente da casa, meu amor. Pronto, agora está filmado. Agora quem estiver assistindo já sabe o que foi que houve. Allan Kardec nos adverte isso aqui, que é uma sugestão que se aplica a qualquer ciência, a qualquer situação da vida. Todo aquele que queira evitar os percalços naturais da prática, comece pelo estudo prévio da teoria. Se a gente quer ser dentista, por exemplo, a primeira aula nossa não vai ser uma boca aberta de alguém para a gente examinar como é que estão os dentes. Não vai ser essa. A gente primeiro vai estudar, fazer todo um colegial, para depois passar no vestibular, e quando chega lá a gente vai ver de novo noções mais apropriadas de anatomia, de fisiologia, sistema nervoso, depois o crânio, a face, porque aqui tem tantas inervações, tem tanta coisa, até que um dia a gente vai ter de fato uma boca aberta na nossa frente, mas vai ser ainda de um modelo plástico, ou de um material parecido, ainda não é uma pessoa. Até que um dia a gente vai chegar com uma pessoa com a boca aberta.
Mas vai ser só você e a pessoa? Não, ainda vai ter um professor ali ao seu lado. Ou seja, a gente vem com a teoria, depois faz uma lenta transição para a prática, para um dia a gente estar formado, graduado, e aí sim começar a exercer a profissão. Mas em espiritismo isso não se aplica. Porque como é que as pessoas se tornam passistas? Ah, porque pelo seu olho eu estou vendo que você é passista. Pelo olho? É. E o que é que tem o olho? Esse olho azul. Disse, deixa eu tirar aqui a lente de contato para ver se eu continuo passista. Porque não pode ser pela cor dos olhos, não pode ser porque tem gente que tem a capacidade de ver brilhos nas mãos. Ah, quando você andava, que você jogava a mão, chega a cair estrelas, então você é passista. Sim, em vez de estrela cair lama, é o quê? Bom, aí deixa para lá, porque a gente não vai entrar no mérito. Então a gente foi durante muito tempo passista porque a casa estava precisando de passista. E como é que você vai fazer com passista? Você está precisando de passista. Quem quer ser passista? Eu quero, então venha. E como é que eu faço? Você olha aí como é que está aplicando, na próxima semana você começa. Tem gente que hoje não assume, mas começou a aplicar passes desse jeito. Tem gente que começou a aplicar passes porque foi para uma reunião mediúnica. E aí na reunião mediúnica não conseguiu incorporar nenhuma vez. Na hora que ia incorporando, não foi um dia que estava assim meio frio, e a pessoa começou a ter um acesso de tosse. E espirrou. Aí o orientador chegou por trás e disse, venha em nome de Jesus. E aí a pessoa disse, não, mas não é nada não, foi só um processo alérgico. Não, você que pensa que é uma alergia, isso é um espírito. Mas o espírito não voltou mais, só voltou naquele dia. Aí pede para você treinar para ver. Aí você vai ver numa sala escura. Ele disse, mas não dá para acender uma luz? Não, porque você vai ver com os olhos da alma. E aí você diz, olha, com esses olhos eu não estou vendo, imagina o outro que eu não sei nem onde é que é. Aí o mesmo vai para a audiência, aí a pessoa também não ouve nada, então não incorpora, não vê, não ouve. Aí diz, então você vai para a psicografia. E como é que você vai para a psicografia? Dá um lápis, e você deixa lá o braço descansando em cima da folha, e numa determinada hora você vai ter um impulso. Na hora que você tiver um impulso, você vai deixando. E a pessoa está lá 2 meses, nunca escreveu nada. Até que um belo dia a pessoa começou a riscar assim. Isso que foi algum impulso, algum espírito, isso não era uma formiga que estava me mordendo. Mas o senhor disse que eu não podia mexer, eu estava querendo era matar a formiga aqui embaixo. Não tem jeito não. Você não vê, não ouve, não incorpora, não escreve. Já sei o que é que você vai ser. Então esse é o tipo. Essa pessoa chega, imagina a alegria que você tem em ser passista nessa condição. Você não serve para nada, aí vai ser passista. É uma desgraça. Hoje em dia não tem mais não, hoje em dia, graças a Deus, essa metodologia já acabou. Porque o caminho é esse daqui, é o estudo prévio da teoria. Mas aqui a gente engasga, aqui o engasgo é feio. Primeiro, uma coisa que o Roberto já me ouviu falar, quer dizer, o Roberto fala isso? Ele já ouviu tanto que ele foi embora, não quer ouvir mais não. Ele já sabe, hein? Ele está trabalhando, ele disse, não, esse negócio aí eu já sei tudo, foi embora. Porque a gente tem uma mania de dizer que Allan Kardec escreveu um Pentateuco. Eu, inclusive, fui mestre em dizer isso, porque eu adorava essa palavra. Imagina, você com 15 anos vai fazer uma palestra espírita, num centro espírita. Você vai dizer, não, porque Allan Kardec... Não, você não diz só Allan Kardec. Allan Kardec, que nos legou um Pentateuco. Olha que palavra linda! Né? O auditório chega a ficar olhando para a gente, olha, ele já sabe o que é isso. Às vezes a gente nem entendia muito direito, mas sabia que era um Pentateuco. 5 livros. Quais eram os 5 livros? Dos Espíritos, dos Médios, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno. Que legal! E aí a gente vai repetindo que são 5, que são 5, que são 5. E aí de repente a gente descobre que tem viagem espírita, tem obras póstumas, tem o que é o espiritismo, o principiante espírita. E ainda tem uma tal de revista espírita. E essa tal de revista espírita tem 12 volumes. E esse homem escreveu 12 volumes ao longo de quase 12 anos, sem nunca ter falhado um mês. E ninguém falava nessa revista espírita. E aí, como é que a gente ia conhecer a teoria espírita se a gente não conhece a obra espírita? Mas isso aqui foi considerado secundário, revista espírita. Isso foi o maior desrespeito que nós fizemos com Allan Kardec.
não como homem, mas como base doutrinária. Allan Kardec aqui mostrou toda a honestidade dele. Alguém escrevia contra o Espiritismo, um artigo desse tamanho. O que era que ele fazia? Ele publicava o artigo inteirinho na Revista Espírita. E aí depois ele ia lá e disse, agora eu acho que a pessoa está exagerada ou errou nisso. Nessa consideração ele acertou. E ele destacava tudo, ele não tinha o menor medo. Nem de dizer o que estava certo, nem de dizer o que estava errado. Mas nós morrimos de medo. Tem algumas pessoas no meio espírita que são consideradas polêmicas. A maioria das pessoas que são consideradas polêmicas, eu não vejo polêmica nenhuma. Elas simplesmente têm uma opinião diferente. Mas aí na hora que a gente põe a pecha de polêmico, é a forma que a gente tem de se isolar. Não, fulano é polêmico. Antes não era polêmico, antes era paralelo. Não, fulano, isso aqui é paralelo ao Espiritismo. E o que é paralelo? Paralelo é que está ao lado. Se fosse pelo menos vertical, um estava brigando com o outro, mas já que é paralelo, deixa, está um ao lado do outro. Mas aí a gente criou tantos termos para não discutir o assunto. Quando o meu livro O Passe foi publicado, a primeira correspondência que eu recebi dava conta da bibliografia do livro. Esse livro não presta. Por quê? Porque ele está baseado em muitos livros não espíritas. E daí? Se não tinha aquele assunto em nenhum livro espírita, você ia buscar onde? Ia buscar onde tivesse. Que foi o que o senhor Allan Kardec fez. Allan Kardec publicou de tudo. Aí qual foi o nosso defeito? Não lemos Revista Espírita. Raras pessoas até hoje leram Revista Espírita, os 12 volumes. Raras. Quer dizer que ou a gente é muito desatento, ou então a gente realmente não tem tempo de ler. E se a gente não tem tempo, a gente é obrigado a concluir que Allan Kardec era um desocupado. Porque a gente não tem tempo de ler, ele teve de escrever. Então é porque naquela época ele não tinha, e olha porque naquela época ele não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Para quem tem computador sabe do que eu estou falando. Você quer copiar um artigo, você simplesmente arrastava o mouse, cobre, aí faz Ctrl+C, aí ele copiava tudo. Você chega onde você quer, coloca Ctrl+V, ele copia tudo, sem você ter feito nenhum sacrifício. Naquela época não tinha isso. Eu acho que é por isso que ele tinha tempo. Porque hoje a gente não tem tempo. Queria apagar, eu arrancava a página, ou passava uma borracha. Hoje não, é del. Aperta uma tecla, desaparece tudo. Ah, mas eu apaguei errado, não tem problema. Ctrl+Z, volta tudo. Então hoje é tudo prático e a gente não tem tempo. E aquele homem tinha tempo. Por que ele tinha tempo? Porque ele estava focado, ele sabia o que ele estava procurando. Ou pelo menos ele sabia o que queria procurar, e nós não. Então perdemos a sabedoria toda da base espírita. Por quê? Porque ficamos nos livros básicos, mas esquecemos o restante da base. Isso daqui tudo é básico. Revista Espírita é básico. Quer alguém goste dessa informação, quer não goste. Isso é básico. Quer conhecer Allan Kardec, leia isso aqui. Quer saber como era que ele formou o espiritismo? Como é que ele duvidou dos espíritos? Como é que ele discutiu com os espíritos? Leia aqui. O problema é que o meio espírita parece que tem medo. Porque se a gente de repente vai fazer como Allan Kardec fez, a gente vai ser taxado de obsidiado na primeira sessão. O que diz que se Allan Kardec inventar de reencarnar hoje, ele não pode nascer no meio espírita. Porque se ele nascer no meio espírita, ele está perdido. Porque as casas espíritas não suportam uma pessoa com a personalidade de Allan Kardec. Era uma personalidade perguntadora, investigadora, que dizia que o espiritismo era a ciência, coisa que a gente já não gosta mais, que o espiritismo era filosofia, a gente também não gosta. Basta alguém dizer qualquer coisa desagradável, a gente já fica armado. Se chega alguém no centro espírita e diz qualquer grosseria, a gente não sabe lidar com isso. A gente chega num centro espírita, como este daqui, que tem uma área de evangelização muito grande, se de repente entrar uma criança aqui correndo, fica todo mundo apavorado, porque a gente não sabe o que é que vai fazer. A primeira coisa que a gente pensa é assim, que Deus pai desse capeta. A gente já fica com raiva dos pais. Porque os pais eram quem deveriam cuidar. E a gente se esquece que aquilo ali é uma criança. E que ela tem direito de brincar. Para ela isso aqui não quer dizer nada. Ela simplesmente vai entrar aqui e vai dizer, nossa, quanta gente boba, todo mundo quieto. Que legal, que lugar legal para eu correr. E ela vai correr.
E a gente vai ficar com raiva disso, aí vai dizer, como é que a gente pode vir fazer um seminário e uma criança correndo? Será que a gente vai deixar a criança correndo aqui o tempo todo? Não, vem alguém com jeito, pega a criança e leva para um outro ambiente. Mas isso é natural. Mas a gente não sabe lidar. A gente fica logo assim, olha um para o outro, e um para o outro, e um para o outro. E fica todo mundo assim, sem saber o que fazer, porque aí, afinal, eu não posso pegar duro, porque vai que os pais estão aqui. Se eu pegar muito simples, essa criança não vai obedecer. Se eu buscar, ela vai espernear, vai ser pior. Se deixar correndo, ninguém vai prestar atenção. E aí o que acontece? A gente deixa de prestar atenção porque fica todo mundo preocupado. Essa criança vai ficar aqui até que hora? Mas não acredito que vai ser desse jeito. Mas não é? Ou seja, a gente não tem um mínimo poder de objetividade para o que a gente quer. Agora imagina chegar uma pessoa para desafiar os nossos valores. A gente vai ter dificuldade. Não vamos alimentar polêmicas, não vamos criar conflitos. Mas chega uma hora que a gente tem que ter pé no chão para poder ir para a base. Ou ter a base para poder ir andando. A nossa base teórica é Allan Kardec. Mas o passe, ele não é uma prática eminentemente e tão somente espírita. Por quê? Porque ele já existia antes do espiritismo. E se ele existia antes do espiritismo e existia como ciência, e eu quero tratar como ciência, então eu sou obrigado a entender a ciência. É onde entram os grandes personagens do magnetismo. Mesmer, Barão de Poté. Aí aqui entra a nossa estupidez humana. Mesmer, o pai do magnetismo, esse homem teve as suas obras traduzidas para o português pela primeira vez há 6 anos. É isso mesmo, há 6 anos. Significa dizer que durante 150 anos nós estudamos magnetismo sem conhecer Mesmer. Como é que a gente conseguiu esse prodígio? Ou seja, a gente teve que inventar as coisas. Há 6 anos, Paulo Henrique de Figueiredo escreveu o livro Mesmer, no qual tem a tradução de todos os livros dele. A gente desconheceu. Barão de Poté, a maior autoridade em magnetismo do tempo pós-Mesmer. Foi professor de magnetismo de Allan Kardec. Foi colega de magnetismo de Allan Kardec. No começo ele era totalmente contra a ideia do espírito. No final da vida de Poté, concorda plenamente com o espiritismo. Allan Kardec escreve sobre esse homem: um dia a humanidade prestará justas homenagens a este homem que prestou relevantes serviços à humanidade. Ano passado, em maio, saiu a primeira tradução do primeiro livrinho de Barão de Poté, em português. O primeiro. Um homem que tem muito mais coisas publicadas do que Allan Kardec. Só a revista de magnetismo dele surgiu antes da revista de espiritismo e durou até 3 anos depois de revista espírita. Portanto, só aí tem muito mais matéria. Ele escreveu livros, centenas de livros sobre magnetismo. A gente tem umzinho traduzido para o português. E esse umzinho ainda não é distribuído em todas as livrarias. Por isso que eu trouxe alguns exemplares. E que eu nem sei se ainda tem. Tem ainda? Não tem? Ainda tem 5 exemplares. Por quê? Porque a editora é uma editora de um centro espírita, que nem é de um centro espírita, é de uma gráfica. E eles não têm interesse nenhum em ter distribuição de livros. Eles fizeram por conta do 4º Encontro Mundial de Magnetizadores, que foi o ano passado, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, desse homem, Barão de Poté, nós só temos um livro traduzido até hoje. Aí depois temos mais 3 nomes: Marquês de Puységur, La Fontaine e Deleuze. Não é que nós só tenhamos esses 5 nomes, mas esses 5 nomes são fundamentais na história do magnetismo. Marquês de Puységur, o chamado pai do sonambulismo, até hoje não tem nenhum livro traduzido para o português. La Fontaine, que todo mundo conhece por conta das suas histórias, o mundo inteiro literalmente conhece La Fontaine, mas o mundo inteiro desconhece que ele foi um dos maiores magnetizadores da humanidade. Era o homem que mais magnetizava pelo olhar. Teve não sei quantos livros escritos
sobre magnetismo, nunca nenhum desses livros foi traduzido para o português. Saúde, meu amigo. Deleuze, o magnetizador que o senhor... Ô, Roberto, que bom que você voltou, meu amigo. Eu estava tão preocupado. Eu estava falando aqui uma coisa que eu disse, Roberto sabe. É que eu procurei para você confirmar, você saiu. Mas já sabia, né? Tá vendo? Tá vendo só como ele sabia? E o Deleuze, Allan Kardec qualificou esse homem como o mais generoso de todos os magnetizadores que ele conheceu. Também tem uma série de livros publicados e nenhum traduzido para o português até hoje. Aí a gente fica perguntando, ou nós somos poliglotas, ou nós somos ignorantes porque não conhecemos a base teórica da ciência que a gente diz que faz. Aí o que acontece? A gente chega num centro espírita e diz, olha, isso aqui não era o ideal que você fizesse. As pessoas ficam ofendidas porque acham que é uma questão pessoal. Não é, porque ou passe é algo que é da área da ciência espírita, ou então vamos convir, estamos criando rituais. Não tem outro, não tem uma terceira opção. Porque ou passa necessariamente por um conhecimento científico, ou então o que é o passe? É uma imitação? Se é imitação, é ritual. Não, a gente faz assim porque sempre fez, mas você não sabe por que é não, então é ritual. Porque tudo que você faz sem saber o que é, ou é ritual ou é mania. Eu não vou dizer que o passe seja uma mania, então é mais fácil dizer que é um ritual. E aí, estranhamente, a gente encontra que o Espiritismo não tem ritual. Mas a gente termina fazendo ritual porque ninguém explica. E quando explica, são explicações bizarras. Não, porque os fluidos, eles... E aí a gente começa a inventar mil hipóteses, você tem que estar descalço, por quê? Porque quando você recebe os fluidos, aí ele tem que circular pela terra. Quer dizer que num calçado, uma borracha não passa de jeito nenhum. Quer dizer que você está pior do que um carro, porque carro que é todo calçado de borracha, a energia estática dele de alguma forma escapa. A nossa não. Não, mas não é bem assim. Aí você pergunta, e como é? Eu não sei, mas não é assim. Ou seja, é uma ciência imprecisa ao extremo, que ninguém responde. Porque na hora que alguém diz assim, não, o passe aqui é desse jeito, se você perguntar por quê, a primeira resposta é por quê? Não, por que é assim? Ah, é porque é. Mas por que é? Ah, porque sempre foi. E por que sempre foi? É porque era para ser desse jeito. Acabou. E aí a gente vê que a gente não vai para canto nenhum, ou seja, nos falta teoria. Porque falta teoria espírita e antes dela, falta teoria magnética. Agora, ao contrário disso ser visto como algo desconfortável para nós espíritas, a gente acha que estar longe disso é que é o máximo, que é o bom. Eu fico tão impressionado, às vezes eu vou a algumas casas e as pessoas dizem assim, não, porque Jacó está inventando novidades. Realmente eu estou inventando uma novidade. Uma novidade que já tem quase 200 anos. É uma novidade, realmente é muito novo isso. Não é novo coisa nenhuma, nós foi quem perdemos o rumo. E a prova de que nós perdemos o rumo, aqui tem a capa do livro do Barão de Poté, e a prova de que nós perdemos o rumo começa na própria codificação. Questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Nosso primeiro defeito, nós lemos desse jeito que eu li. Esse é o nosso primeiro defeito. A gente apenas lê, sem pensar. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as qualidades, propriedades? O que foi que ele quis saber? Deixa eu ler a resposta. A gente vai lá na resposta. Resposta dos Espíritos. Sim, e é isso que queremos dizer, que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. É. Pronto. Todo mundo entendeu? Lógico que todo mundo entendeu, porque é tão simples. Sabem quem foi que não entendeu, ou quem achou, não é que não entendeu? Quem foi que achou que a gente não entendeu isso? Vocês têm ideia de quem foi que disse que a gente não entendeu?
Allan Kardec. Por que ele acha que a gente não entendeu? Porque depois dessa pergunta boba e dessa resposta boba, ele vai e coloca um comentário bem grande, sem necessidade nenhuma. Ou seja, ele achou que a gente não tinha entendido. Porque se ele achasse que a gente tinha entendido, ele não tinha para que colocar comentário. Mas vamos voltar um pouquinho. A mesma matéria elementar, a mesma matéria elementar. O que ele queria dizer com isso? Se a gente parar para pensar, a gente vai descobrir que Allan Kardec estava raciocinando não com a física mecânica de Newton, que era a física da época, porque Einstein não tinha nascido. Ele estava raciocinando com a física pós-Einstein. Porque ele estava querendo saber a primeira partícula de onde surgiu o mundo. E os espíritos respondem, está certo a sua teoria. E é isso que a gente quer dizer quando dizemos que tudo está em tudo. E o que quer dizer tudo está em tudo? Tudo está em tudo quer dizer tudo está em tudo. Como assim? Basta a gente olhar a medicina de hoje. Você vai para um acupunturista, ele coloca coisas na sua orelha que correspondem a todas as partes do seu organismo. Você vai para um especialista em íris, ele na sua íris diz todos os seus problemas. Você vai para uma pessoa como é que olha nos pés? Reflexologia. Ele lá no seu solado dos pés, ele esquadrinha seu organismo todinho. Nossa, parece que tudo está em tudo mesmo. Tudo bem, e como é que é o nome dessa ciência que diz que tudo está em tudo? Que na época não existia. Que muito bem poderia ter sido criado pelos espíritas. Bastava pegar a pergunta 33 e criava, em vez de deixar que os espiritualistas criassem. O holismo. O que é o holismo? Tudo está em tudo. Aí Allan Kardec diz, vocês não entenderam, né? Tá bom. Este princípio, tudo está em tudo, explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se pela ação da vontade. Vejam que não tem uma palavrinha aqui na frente, não. Não está escrito boa, hífen, vontade, não. Está escrito vontade apenas. Dá-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas. E por aí ele vai. O curioso é que isso aqui pergunta, qual é o mesmo número da pergunta? Isso, muito bem. Agora, quem estava dormindo, qual é o número dessa pergunta? Nossa, como tinha gente dormindo, vocês viram? Tem muita gente dormindo. Mas vamos lá. Na pergunta 33, o senhor Allan Kardec diz que os magnetizadores, todos, sabiam desse fenômeno da mudança das propriedades da água. Naquela época não existia espiritismo, o espiritismo estava surgindo. Porque quando ele escreveu essa pergunta, o livro dos Espíritos ainda não tinha surgido. Portanto, ele não poderia estar falando do mundo espiritual. Quando ele dizia que estava falando dos magnetizadores, ele estava falando do homem. E o homem sabia que quem modificava a água era ele, não era espíritos. Só que quando a gente coloca isso no meio espírita, dá um frenesi por dentro. A gente começa a se entortar todinho. Diz, não, mas os espíritos podem. Podem. Não sei se devem, mas poder eles podem. Não, porque lá no centro a gente põe lá os copinhos e ninguém precisa fazer nada. Quando a gente vai tomar, está magnetizado. Aí você faz a pergunta do advogado do diabo. Você tem certeza que está magnetizado? Tenho. Mas você se baseia em quê para ter essa certeza? Não, porque tem os espíritos lá que estavam magnetizando. Você viu? Não, eu não vi, mas eu acredito. Eu disse, pois eu não vi e não acredito. Porque o argumento é o mesmo. Qual é a diferença do meu argumento de dizer que eu acredito para o meu argumento de dizer que eu não acredito? Filosoficamente não tem nenhuma diferença. Mas a gente não está disposto a discutir filosofia.
Aí a gente acha que eu sou descrente, que eu quero é tumultuar. Mas esse assunto a gente vai retomar lá na frente, na palavra do próprio Kardec. Kardec aqui ele continua, porque ele não terminou a questão aí, né? Desde que não há mais do que um elemento primitivo, lógico, ele está perguntando a matéria elementar. Então não há mais do que um elemento primitivo, e que as propriedades dos diferentes corpos não passam de modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Ou seja, Allan Kardec pegou primeiro um exemplo comum da época, água magnetizada, disse como era que se magnetizava, que era apenas a vontade, e agora ele diz que esse princípio se aplica a tudo. Ou seja, ele pegou uma coisa conhecida para falar do genérico. E aqui está o genérico. Então os elementos eles se combinam. Por quê? Porque a matéria elementar ela aceita as modificações. Agora eu imagino se Allan Kardec tivesse nascido agora e o Espiritismo ainda não tivesse existido. Para ele falar disso daqui com base numa física quântica, a gente ia endoidar. Porque nessa época nem tinha teoria da relatividade nem física quântica, e esse homem já disse isso. Ele já teve essa percepção. E ele conclui a resposta dele, um comentário, dizendo que uma transformação análoga tanto ao fenômeno da água magnetizada como a das mudanças das substâncias se pode produzir por meio de uma ação magnética, magnetismo, dirigida pela vontade. Mais uma vez, não tem o boa aqui. No meio espírita, a gente trocou vontade por boa vontade. E aí fizemos um péssimo negócio. Porque vontade faz. E boa vontade, às vezes, se ninguém atrapalhar, pode ser quem sabe. Olha só, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pessoas de boa vontade. Só aqui na frente tem 4. Aqui tem mais 2 de boa vontade, ó. Porque, ó quantas pessoas de boa vontade tem ali, ó, naquele miolo, ó. Tá cheio de gente de boa vontade ali. Aqui tem outros, ó, tem uns 6 de boa vontade bem aqui. Por quê? Porque eles quiseram vir. Você acha que esse pessoal não quis vir? Porque esses assentos todos, teoricamente, estão ocupados. Correto, Roberto? Correto? O Roberto teve que dar não para um monte de gente. Por quê? Porque esses lugares todos já estavam ocupados. E por que de repente agora não estão ocupados? Porque essas pessoas tiveram a maior boa vontade. Mas aí uma mulher não deixou, a outra foi o marido que não deixou, a outra foram os filhos, a outra foi a preguiça, a outra foi o trânsito, que pagou, mas eu pensei que ia estar ocupado. E por aí afora. O outro teve que viajar, então ficou tudo na boa vontade. A vontade está aqui, ó. Esses aqui tiveram vontade. Então a vontade faz, e a boa vontade vai ver o que é que dá para ser feito. Se por acaso, aqui nessa casa, na casa de Leôncio, quiser montar um trabalho, como o Roberto falou ainda há pouco, e para esse trabalho ele for chamar trabalhadores de boa vontade, eu sugiro a ele que ele nem comece, honestamente. Se ele quiser levar o trabalho para frente, ele tem que chamar gente de vontade. Não é negócio de boa vontade, não, porque boa vontade... O passista de boa vontade, ele vai dizer, Roberto vai dizer, olha, é terça-feira o passe. Ele disse, ah, legal, Roberto, pode contar comigo, terça-feira. Mas terça-feira a que horas? Não, terça-feira à noite, no horário não. Terça-feira à noite, né, Roberto? É terça-feira à noite. Terça-feira. Roberto, terça-feira. Isso é o trabalhador de boa vontade. E na terça-feira ele não pode vir. Não é porque ele não queira, porque ele quer, que ele tem boa vontade. Mas ele não pode. Aí ele, Roberto, na quarta, tem, Roberto. Aí Roberto diz, tem. Ah, na quarta é outra coisa. Pois venha na quarta. Não, na quarta é um dia complicado para eu vir. Mas bom mesmo é na quinta. Se tivesse na quinta, aí Roberto tem na quinta.
Ah, então na quinta, olha, na quinta, a maioria das quintas eu até que posso. Ou seja, já tirou algumas. Eu sei que se ele for pedindo de dia em dia, Roberto, como conhece o macete, ele vai dizer que tem de segunda a segunda. Mas de manhã, Roberto, tem. Mas segunda de manhã não dá. De tarde tem também, não. Segunda não dá nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Mas ele vai pedir de um por um. Depois que ele fechar a semana e todos os horários, que vai sempre colocar numa condicional, ele vai dizer, Roberto, mas olhe, na hora que eu puder aqui, você pode contar comigo. E aí como é que você vai montar um trabalho de assistência quando a pessoa puder vir? Não tem como. Então, ou vem ou não vem. Então, tem que ter vontade. Então, olha, passistas bons aqui, tem bons candidatos. Esses que estão aqui. Os que estão sentados aqui, ó, esses 4 aqui. Esses aí, por enquanto, você deixa eles para 2014. Põe eles um pouquinho mais para frente. Por enquanto, aproveita a turma que está aqui. Até esses que vieram do Rio para cá. Leva para lá. Oh, Jesus Cristo. Questão 424. Primeira pergunta foi a... Ok. A segunda pergunta, se a gente fosse no raciocínio lógico, seria a 44. 33, 44, não era assim? Que normalmente é a nossa lógica. Mas veja como é fácil da gente gravar. 44. Mas é a segunda pergunta. Então a gente faz 44, segunda, põe a segunda no meio e dá 424. Aí a gente já gravou, né? Porque lá na frente vai que eu pergunto qual foi a segunda pergunta. Aí vocês fazem 424, não precisa nem olhar no papel. A não ser os que estão dormindo. Porque tem alguns, agora eu não sei porque, as mulheres até que estão espertas, agora os homens estão dando trabalho hoje aqui. Os homens estão precisando de catuqueu ao lado. Catuqueu é aquele espírito que faz assim, Mas vamos para lá. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não tivesse sido socorrido. A gente fica quase sem fôlego para ler, né? Não é não? Mas o problema é que a gente pega o livro do Espírito e lê desse jeito mesmo. Quando a gente deveria ler assim, por meio de cuidados dispensados a tempo, ou seja, então... Bom, tem que ser na hora certa. Podem reatar-se laços prestes a se desfazerem. Nossa, então o negócio está ali. Eu não sei se essa expressão existe no Rio, lógico que não existe, mas vocês vão entender. No Nordeste diz assim, está numa peinha de nada. Ou seja, a pessoa está no último suspiro. É a proposta de Allan Kardec fez para os espíritos. Cuidados dispensados a tempo, será que a gente pode reatar laços prestes a se desfazerem? E para não... Desculpem, foi só para acordar algumas almas sonambúlicas. E aí ele ainda perguntou, mas e a gente pode restituir à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Ou seja, Allan Kardec não estava querendo meia resposta. Tem horas que a gente não quer, que o meio espírita é engraçado. Até hoje as reuniões mediúnicas, eu já participei de várias, a gente, meu irmão, às vezes chega espírito, que lá no Leão a gente tem a cada 15 dias reunião de evocação. De vez em quando chega um espírito lá, doido, que só pode ser doido. Aí ele diz assim, pois não, vocês querem perguntar alguma coisa? Porque quando eles fazem essa colocação e eu não estou, até que eu não acho que eles são tão insanos. Mas quando eu estou, é muita ousadia, porque eu só tenho pergunta bonita, não quero nem saber. Aí eu pergunto alguma coisa, aí ele faz, meu irmão, um dia todos nós, eu digo um dia não, eu quero hoje. Esse negócio de um dia, eu sei lá quando é que vai ser um dia. Não, mas meu irmão, você entenda que o conhecimento é paulatino. Eu disse, não, paulada eu já levei demais, agora eu quero é resposta. E eu discuto com eles, é mais ou menos o que Allan Kardec fez aqui, ó. A pessoa morre ou não morre? Se eu não fizer nada, ela morre. E morre mesmo, não tem jeito.
Mas será que tem alguma coisa que eu possa fazer e ela não morrer? Foi isso que Allan Kardec perguntou para os espíritos. E os espíritos responderam: tendes a prova disso todos os dias. Bom, naquela época não tínhamos a UTI de hoje. Porque nas UTIs de hoje você chega com a pessoa morta, já morreu, a alma já foi encomendada, e aí o médico diz: eu posso colocar uns tubos, se entubar ele vive de novo. Né? Mas naquela época não era bem assim. Naquela época dali até duas vomitadas seguidas, a pessoa já estava mais para lá do que para cá. Na terceira não tinha mais quem trouxesse de volta. E os espíritos então disseram para Allan Kardec que nós temos a prova disso todos os dias. O magnetismo, quem está falando agora são os espíritos, em tais casos, constitui muitas vezes, portanto não são todas as vezes, um poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para quê? Para manter o funcionamento dos órgãos. Ou seja, nessa resposta, os espíritos estão falando de uma lei, de que o funcionamento dos órgãos depende de fluido vital. O fluido vital, por sua vez, vem do magnetismo, e o magnetismo, por tudo isso, é algo humano, de pessoas encarnadas. E aí, quando a gente chega aqui e escuta falar de moratória, a gente acha que quem dá moratória são os espíritos. Mas espírito não tem fluido vital para dar para ninguém. E como é que um espírito pode me dar moratória? Ele pode me dar moratória induzindo alguém para ir lá para me dar fluidos. Porque ele sozinho não tem como fazer isso. Porque não é uma energia peculiar a eles. Mas o que é mais fantástico aqui é isso. Que o magnetismo pode muitas vezes resolver um problema de pessoas que estão à beira da morte. A minha melhor experiência nessa área foi com meu pai. Se bem que eu tive uma experiência com outro amigo em Salvador. Eu estava chegando em Salvador e a amiga me ligou. Ela disse: Jacó, olha, meu marido está muito mal e ele está na UTI. E o médico disse que não tem mais o que fazer. Você poderia vir aqui? Eu passei no hotel, deixei minhas malas e fui lá visitá-lo. Era um grande amigo meu. Era não, é um grande amigo meu. E quando chegou a hora da UTI, estava a família todinha para entrar, mas só podia entrar um. A família disse assim: quem vai entrar é Jacó. Eu até quis relutar em não ir, porque não era direito, eu estava tomando o direito da família, mas não, Jacó, você que vai. E eu entrei. Quando eu cheguei lá, eu tomei até um susto. Ele estava passado, todo inchado. Também era uma situação muito parecida com a do meu pai, não funcionava mais nada. Ele com a língua muito pesada na boca. E eu tentei falar com ele, ele me reconheceu, ele sorriu, mas praticamente não reagia mais. Ele tinha tido problema no coração, e problema muito grave. E aí ali a gente conversou um pouco, praticamente foi um monólogo, né? E no final eu fui fazer um passe nele. E ele estava desenganado ali para 24, 48 horas no máximo. Depois que eu estive lá, 2 dias depois ele recebe alta. E ele passa um mês, e naquele mês ele viveu intensamente tudo o que ele tinha de fazer. Ele deixou tudo organizado em um mês. E aí depois de um mês ele desencarnou. Só que os médicos disseram que ele não tinha como sair mais do hospital. E esse homem saiu e foi cuidar de tudo. Os espíritos quiseram dar uma moratória a ele? Quiseram. E buscaram alguém que tinha naquela circunstância uma situação de lhe transmitir um bom fluido. Casualmente fui eu. Poderia ter sido outra pessoa. Mas essa é a prova de que os espíritos precisam de alguém que doe magnetismo. Em muitos casos, muitas vezes, é o magnetismo, porque ele restitui fluido vital que falta. Como ele estava com um comprometimento muito severo no coração, não dava mais para refazer. Mas deu para sustentá-lo literalmente com fluido vital. O caso do meu pai foi bem parecido. Meu pai, num sábado à tarde, eu ia fazer uma palestra, e minha mãe me chamou urgente para ir no hospital, porque papai estava muito mal. E estava. E quando eu o visitei, ele tentou, queria sair, eu falei com os 2 médicos, os médicos disseram que ele não saía, até que o segundo médico me disse: Jacó, se prepare, porque no máximo segunda-feira você enterra o corpo do seu pai. Isso era sábado à tarde. Então ele teria no máximo de vida no domingo, porque já na segunda ele ia ser enterrado. Então ele estava literalmente no final.
E ele, de fato, lá na UTI, ele não estava mais funcionando nada. Os rins tinham parado de funcionar, então ele estava lá num pré-coma já, ele estava de partida. E eu peguei e fiquei segurando o braço dele com as duas mãos durante um bom tempo, até que eu senti que parou uma certa relação magnética entre eu e ele. Eu saí, fui fazer a palestra que eu tinha que fazer, e quando eu voltei 3 horas depois, meu pai estava praticamente bom. Os rins voltaram a funcionar, ele voltou a ficar com o corpo, ele perdeu todos aqueles edemas que ele estava, já tinha tirado a máscara de oxigênio que estava lá nele direto, e na segunda-feira que ele seria enterrado, ele saiu de alta e viveu quase 3 anos. Então, eu tenho a prova disso na minha própria experiência, na minha casa. Tinha muita gente lá, mas eles precisavam de alguém que desse um fluido naquela circunstância. Então, ou nós acreditamos, ou nós duvidamos. Agora, se acreditar, você tem que buscar a informação. Eu acredito nos espíritos. E principalmente quando são os espíritos que vêm falar de magnetismo. A próxima pergunta, que seria a terceira, vai quebrar a regra. Então, a segunda era 4, 2, 4. Então, 4 e 4, 8. Então, vai ser 4, 8, e agora é a terceira pergunta. Então, 4, 8, 3. Ficou legal, não ficou, para a gente gravar? Então, pronto. A gente pode não aprender espiritismo, mas matemática a gente aprende. Tá vendo, Magali, que são as coisas? Depois não vai me qualificar de doido, não, viu? Isso é piração, mamita. Nesta questão 483, Allan Kardec pergunta qual a causa da insensibilidade física em alguns convulsionários, da mesma maneira que se dá em algumas pessoas que sofrem violentas dores. Naquela época de Allan Kardec eram comuns convulsionários, pessoas que chegavam num lugar e entravam em convulsão, ou o verbo de hoje é mais conhecido como surtar. Então uma pessoa surtava, outra se aproximava e entrava em surto, e outra chegava e entrava em surto, e ia todo mundo entrando. Então era um fenômeno de surto coletivo ou de convulsão coletiva. E essas pessoas muitas vezes se machucavam gravemente, com dores, só que elas não sentiam nenhuma dor. Allan Kardec, curioso, quis saber por que essas pessoas não sentiam dores. E os espíritos então responderam, em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Nossa, a gente não leu isso. Magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, aqui nós temos uma medula, do mesmo modo que certas substâncias. Se a gente tivesse lido isso com atenção, talvez hoje o magnetismo estivesse curando doenças como Alzheimer, Parkinson e esclerose, que são doenças tipicamente do sistema nervoso. Mas nós perdemos o viés do magnetismo. Hoje a gente está pesquisando. Tivemos agora em maio deste ano, na cidade de Pompano Beach, na Flórida, o 5º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. E já pelo 2º ano consecutivo, ano passado em Pelotas e este ano na Flórida, foi abordado questões de pesquisa de magnetismo com doenças neurodegenerativas. Que lindo! Que lindo que tem magnetizadores espíritas estudando e pesquisando. Que feio. Que feio que mais de 99% dos espíritas nem sabem, nem querem saber disso. Isso é um absurdo. Nós estamos vivendo um período em que a comunicação é instantânea. Todavia, a gente está alheio a tudo, porque parece que isso não nos interessa. Até que apareça alguém com um problema grave do seu lado. Aí nesse dia você vai querer que alguém tenha uma solução. E ninguém vai ter solução. Porque ninguém está procurando. Já no 4º Encontro Mundial de Magnetizadores, nós tivemos a apresentação de casos comprovados de cura de hepatite C com magnetismo. Sem ingestão medicamentosa. E aí tem uma infinidade de pessoas com hepatite C. E o que é que a gente faz? Faz uma imposição e deixa que o resto os espíritos resolvam.
então os espíritos são incompetentes. Por favor, que está sendo todo filmado para não truncarem isso, para depois não dizerem que eu estou só dizendo que os espíritos são incompetentes. Eles são incompetentes nessa ótica que nós estamos colocando. A gente quer que eles façam tudo e eles não têm como fazer. É preciso que nós façamos a nossa parte. E que parte é essa? É uma parte capital dentro do processo. A qualidade da doação, a técnica da doação, o acompanhamento na doação. Mas a gente acha que isso tudo vai dar muito trabalho. Eu tenho falado muito do pessoal de Pelotas numa determinada doença. Autismo. Eles resolveram encarar o autismo de frente. Pegaram um paciente, um menino, autista violento, inquieto, e resolveram fazer experiência com aquele menino. Iam um dia na semana em que naquela hora o centro não tinha nenhuma atividade. Por quê? Porque se o menino visse alguém, ele virava um bicho. Então tiveram que primeiro aclimatar o menino com o ambiente, sem ninguém. Depois entraram as futuras que iriam ser as tratadoras dele, para ele poder se acostumar. Levaram quase 2 meses nesse processo de aproximação. Montaram uma brinquedoteca inteira para um único menino que não era parente de ninguém. E que, portanto, ninguém estava fazendo com interesse direto. Para poder começar o atendimento desse menino. E esse menino hoje é um rapaz que você percebe que ele ainda tem alguma coisa, mas jamais você vai ver naquele rapaz o menino que começou o tratamento. E aí eu tenho contado sempre este mesmo exemplo, que eu acho que é mais rico ainda. Uma mãe médica, uma profissional muito conceituada, leva o seu filho de 27 anos. 27 anos sem nunca ter falado uma única palavra. Autista. E ela soube que esse centro, porque não foi só esse caso, hoje eles têm, segundo a Ana me falou, tem mais de 25 autistas em terapia. Lá naquele centro, em Pelotas. E a mãe levou o rapaz de 27 anos, porque ela já tinha tentado tudo, aqui e fora do Brasil. E ela, se aproveitando do fato de ser uma médica muito conhecida, tendo acesso direto a grandes médicos que poderiam ajudá-la. E ninguém conseguiu fazer nada a favor do menino. E aí ela leva o rapaz para lá. Cerca de 2 meses depois, ela chega em casa do trabalho, o rapaz recebendo um passe por semana. Quando ela chega em casa que abre a porta, o menino estava assistindo televisão, o rapaz. E quando ela vai entrando, o rapaz olha para ela e faz: papai. E a mulher entra quase em surto. Meu Deus, meu filho falou. E ela não acreditou, meu filho. E aí ele repetiu outra vez: papai. E ela corre, aperta o filho em lágrimas. Depois de 27 anos, o filho tinha falado a primeira vez, chamando a mãe de mamãe. E aí, quando ela está abraçando ele apertado, ela afasta ela um pouco dela, olha nos olhos da mãe e diz: eu te amo. Agora, isso é trabalho. Não é querer você colocar lá na cadeirinha, faz um passe de 1 minuto e manda ele embora. E qual é a casa espírita que aplica passe em menino autista? Quase nenhum, sabe por quê? Porque o menino autista ele não fica quieto numa cadeira. Vamos ficar todo mundo quietinho aqui pensando em Jesus. Autista não recebe esse comando. Ele se levanta, ele grita, ele vira a cadeira, ele bate em você. Ele faz, dependendo do nível de autismo, ele faz 1000 coisas. Como é que a gente vai tratar autista se não se prepara para tratar autista? Então, essa é a realidade que o magnetismo está nos chamando. A gente poderia muito bem já ter um controle, pelo menos, numa doença simples, entre aspas. Parkinson. Mas nem isso a gente tem. Apesar de que lá no Leão, pelo menos, nós temos uma pessoa de 88 anos que há mais de 10 anos apresentou o primeiro sinal de Parkinson. E toma passes até hoje. O Parkinson dessa pessoa é o mesmo de há 10 anos, sem nunca ter tomado nenhum remédio para Parkinson. Eu não estou falando de uma pessoa jovem, estou falando de uma pessoa com 88 anos de idade. O Parkinson estacionou sem qualquer medicamento.
Isso é fruto de magnetismo. Paciente com esclerose lateral amiotrófica, bulbar, que você tem um prognóstico de 12 a 14 meses para morrer. Nós temos um caso em Aracaju que a pessoa já está há 3 anos. Não só não morreu, quanto durante um determinado período voltou a andar com muletas, coisa que a medicina até hoje nunca conseguiu. E temos uma outra com esclerose lateral amiotrófica que já não falava mais. Voltou a falar, fala com muita dificuldade, mas fala. A gente acha que isso é um progresso mínimo, isso é fantástico, porque a medicina não conseguiu. E quem conseguiu? Magnetismo. Agora, como é que ele consegue? Aplicando um passe comum? Se fosse assim, então todos os que têm essa esclerose lateral amiotrófica já deveriam ter melhorado. Agora é preciso trabalhar. E como é que a gente vai trabalhar se a gente não conhece a base teórica? Olha que estamos falando aqui da obra de Allan Kardec, e não é nem uma obra estranha não, estamos falando do Livro dos Espíritos. E a gente fica duvidando. O magnetismo atua no sistema nervoso, sim, mas a gente não tem investido nessa direção. A gente não investe, porque é delicado. A gente tem tantos pudores dentro do espiritismo, ou tantos medos encabidos, e tem muita casa espírita que diga, nunca aplique um passe na região genésica. Por quê? Porque você pode atiçar instintos. Tudo bem, se você não sabe o que vai fazer, não faça. Mas não é no genésico, é em lugar nenhum. Agora, se você sabe o que vai fazer, você tem que fazer. Imagina, um ginecologista não pode tocar nas partes púdicas da mulher. Então, ele vai ser ginecologista quando? Nunca. Por que a gente às vezes fica nessa guloseima, como eu estou falando lá do início, e a gente tem medo de entrar no processo? Agora, é preciso que a gente queira e depois não tenha medo. Mas a gente está cheio de não pode, não pode, não pode, não pode. Ah, uma pessoa foi replicar um passo, ela estava toda curvada. E aí, o que é que você faz? Peça para ela levantar o pescoço. Mas ela disse que não consegue porque dói. Então, deixa desse jeito. Ah, mas você pode aplicar um passo numa pessoa curvada? Não é a melhor posição, mas você tem que descobrir um jeito. Como é que a gente vai fazer se a gente não quer pesquisar, se a gente não quer estudar? Aí a gente fica pondo regras, em vez de querer entender o processo. Mas vamos em frente. Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz, acho que até já falei aqui, quando um dia eu estava na Bahia e eu disse que ia fazer uma grande revelação. Eu disse para o público que estava fazendo o seminário comigo que eu era um feiticeiro. E as pessoas ficaram olhando para mim assim. Teve uma senhorinha que olhou para outra e fez, eu sabia. Porque uma pessoa com essas propostas só pode ser de feiticeiro para lá. E aí quando eu disse que além de feiticeiro, eu tenho um número, que aqui está meio escondido, mas eu acho que dá para ver, meu número é esse, 555. Aí foi que o pessoal ficou apavorado, porque quer dizer que o cara não só é um feiticeiro, como ele ainda tem um sinal. Parecido com aquele outro, né, da besta fera, que é 666. O meu é 555. E aí eu disse que, apesar disso, a minha vantagem é porque eu sou um feiticeiro espírita. E aí, quando eu mudei a tela, as pessoas começam a entender. Eu sou um feiticeiro 555 por conta da questão do Livro dos Espíritos. Na questão 555, Allan Kardec pergunta que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro. Essa é a pergunta textual. E a resposta dos Espíritos é a seguinte: aqueles a quem chamais de feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, eu sou um homem de boa fé, honestamente, eu sou, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética, eu tenho porque eu sou magnetizador, ou a dupla vista, eu também tenho dupla vista. Então eu sou um homem de boa fé, tenho força magnética e ainda tenho dupla vista. Logo eu sou um
espírita. Eu acabei de dizer que eu sou um feiticeiro espírita, então vocês têm que dizer direitinho. Então, essa resposta daqui dos espíritos para aquela questão. Aí a pessoa diz, não, mas Jacó está falando de magnetismo e com uma brincadeira dessa. A brincadeira, ela está aqui, aquela está espalhada, a brincadeira de diversas formas. Primeiro, a gente quase nunca para pensar nessa história dessa força magnética. Quem é que tem força magnética? Não, se fosse magnetizador, ele teria dito magnetizador. Será que é? Será que não é? Ah, deixa para lá. E aí não discutimos. E a outra questão é dupla vista. O que é dupla vista? Dupla vista é dupla vista. Quem que não sabe o que é dupla vista? Todo mundo sabe o que é dupla vista. Não sabe? Sabe. Então pronto. Dupla vista, dupla vista. Acabou-se. E onde é que tem a explicação de dupla vista? No livro dos Espíritos. Aonde? Naquele resumo que ele fala da emancipação da alma. Estudo da emancipação da alma. Aí ele estuda sonho, dupla vista, sonambulismo, êxtase, letargia, catalepsia. Ou seja, todo mundo sabe disso de cor. Quem é que não sabe o que é sonambulismo? Todo mundo sabe. Quem é que não sabe o que é dupla vista? Todo mundo sabe. Quem é que não sabe as funções da catalepsia e da letargia? Todo mundo sabe. Não sabemos? Sim ou não? Mas isso está no livro dos Espíritos. E o que foi que a gente fez com essa parte do livro dos Espíritos? A sensação que a gente tem é que a gente pegou as páginas e arrancou e jogou fora. Porque ninguém fala do que é dupla vista. Quando a gente pergunta o que é dupla vista, a gente toma um susto, porque todo mundo diz que isso é evidência. E não é evidência. Porque se fosse evidência, ele tinha colocado aqui evidência. E quando ele fosse falar no capítulo que eu mencionei, no item que eu mencionei, ele já teria dito ali que também era evidência, e ele também não disse. Vocês se lembram? Pois é. Mas por que quando a gente pergunta o que é dupla vista, a gente acha que é evidência? Porque o que é evidência? A evidência como fenômeno mediúnico é a capacidade que você tem de ver os espíritos ou o mundo espiritual. Ok. Mas eu olho para você e vejo dentro de você uma doença. Onde é que tem evidência aqui? Em canto nenhum. Porque eu não estou vendo outro espírito, que a mediunidade ela tem por princípio de definição o estabelecimento da relação entre o encarnado e o desencarnado. Então, na hora que eu estou vendo uma coisa que é projeção sua ou é em você, isso não é evidência. Isto é dupla vista. Então, quer dizer que quando eu vou aplicar um passo numa pessoa e chego perto dela, eu digo, olha, eu estou com a sensação de que ela tem um caroço na mama. Nossa, mas eu estou sentindo que tem um caroço na mama. Aí é uma pessoa íntima, eu pergunto, me diga uma coisa, você tem algum problema na mama? Ele disse, não. Mas faça um exame. Ah, mas eu não sei, eu não gosto de me apalpar. Então vai e faça um exame no médico. Aí você vai e faz uma ultra, aí está lá o caroço. Como é que você sabia? Eu não sei, eu só sei que eu sabia. Como é que você sabia? Dupla vista. O que é dupla vista? É uma visão profunda. Em vários sentidos da vida. Se você vai conversar com uma pessoa e você sabe o que é que ela vai dizer antes de que ela diga, isso é dupla vista. Aquilo que a gente conhece como fenômeno de déjà vu é dupla vista. E em magnetismo, o que nós conhecemos como tato magnético, é dupla vista. Ah! É. Caiu a ficha? Se não caiu, vai cair. Não se preocupe com a hora cai. De repente a gente chega perto de uma pessoa e diz, você está com dor de cabeça? Estou, por quê? Nossa, que eu estava bonzinho, senti uma dor de cabeça aqui agora. Como é o nome disso? Dupla vista. Agora isso está lá no livro dos Espíritos e a gente não sabia. A gente dizia que isso era o quê? Intuição. Isso não é intuição. Não, isso é mediunidade, isso não é mediunidade. Evidência, isso não é evidência. Isso é dupla vista.
E aí o pior de tudo é que Allan Kardec diz, desenvolva a dupla vista. E a gente desenvolveu? Não. E o que foi que a gente ganhou com isso? Nada. A gente trocou o conhecimento da dupla vista por coisa nenhuma. A gente tem levado muita desvantagem na prática espírita, porque a gente está trocando uma coisa boa por nada. Ou por quase nada. A gente trocou a vontade pela boa vontade, a gente já viu o que foi que deu. A dupla vista a gente descartou. O sonambulismo, o que é sonambulismo? É a capacidade que você tem de sair do corpo e interagir com o mundo extracorpo, seja espiritual ou não. Se eu sair do corpo e eu for lá em casa ver como é que estão as coisas e voltar, isso é mediúnico? Não, isso é sonambulismo. E se eu fizer isso em profundidade e não me lembrar de absolutamente nada, é o sonambulismo perfeito. Porque o sonambulismo perfeito, você não lembra nada. Alguém que está lhe acompanhando, você narra tudo, quando você volta, você não lembra, mas você teve, viu e às vezes até foi visto. Mas a gente tem estudado isso? Não. Quem é que tem estudado sonambulismo? A gente tem estudado disfarçadamente algo chamado de desdobramento. E, portanto, perdemos a raiz, que a raiz é sonambulismo. Na hora que a gente abre mão da raiz, a gente fica órfão. Porque Allan Kardec não falou de desdobramento, Allan Kardec falou de sonambulismo. Aí a gente não tem na base de Kardec a base para o fenômeno do desdobramento. Agora, se eu entender que uma coisa é consequência da outra, fica diferente. Aí muita gente no meio espírita reclama de dois ramos. Não vou entrar no mérito, por favor. Um ramo, apometria. O outro ramo, projeciologia. Surgiu lá no Rio Grande do Sul com o doutor... Como é que eu me apaguei o nome dele? Minha memória está ruim, definitivamente. E o outro aqui no Rio de Janeiro com Valdo Vieira. O que é projeciologia? Na essência básica, desenvolvimento do sonambulismo. O que é apometria? Uso do sonambulismo. Só que se deu outro nome, outros fins e outros objetivos. E aí se incorporou outras técnicas. Se são certas, se são erradas, se são boas, se não são boas, isso é o problema que eu não vou discutir, porque não cabe aqui. Mas a gente não pode reclamar de surgirem coisas fora do meio espírita, porque a gente não usou a base espírita. Se nós tivéssemos sido mais atentos, nada disso precisaria ter surgido, porque a gente mesmo teria preservado o sonambulismo. A psicanálise de Freud surgiu exatamente em cima do sonambulismo. Freud começou a estudar o magnetismo, desembocou para o sonambulismo, dali ele entrou na persona e começou a descobrir as várias essências da nossa personalidade, do nosso psiquismo. Quase todas as ciências psicológicas pós-Mesmer estudaram o sonambulismo. Aí o espiritismo, que nasceu com o sonambulismo inserido nele, a gente abriu mão. Quando a gente vê alguém que se desdobra, a gente diz, olha, isso é muito perigoso, cuidado. Tem que ter alguém para poder lhe levar, porque vai que você não quer voltar. E aí a gente fica morrendo de medo, aí ninguém faz, ninguém desenvolve, ninguém vai para canto nenhum. Olha, eu bem que eu ia desdobrar, mas não pode. Aí o pior é que quando a gente dorme, a gente se desdobra. Toda noite a gente se desdobra, toda noite. A não ser aqueles que não dormem. Tem pessoas que não dormem de noite. Mas se você dormiu, você está num processo até certo ponto sonambúlico. Então isso é natural. Como é que eu fazer essa prática não é natural? A gente pega o livro básico de Deleuze. O livro básico de Deleuze, ele gasta quase que a metade toda falando só de sonambulismo, com todos os cuidados pertinentes. E por que a gente não sabe disso? Porque esse livro nunca foi traduzido para o português. E por que nunca foi traduzido para o português? Porque a gente teria que mudar o nosso método. E qual é o nosso método? O meu método é ele aplicar um passe sem lhe tocar nunca. E eu tenho que aplicar um passe rápido. Qual é o tempo do meu passe? O tempo de um Pai Nosso. Mas o que é o tempo de um Pai Nosso?
O tempo de um Pai Nosso depende da velocidade de quem rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso de Chico Xavier, que o pessoal disse que foi ele que disse que era o tempo de um Pai Nosso, a gente não para pensar quanto é o tempo do Pai Nosso de Chico Xavier. Chico Xavier, para rezar um Pai Nosso, era uma vida inteira. Ele fazia Pai Nosso. E parava. Você tinha a impressão que ele tinha dormido. Não, ele estava indo procurar Deus. Até ele achar. Quando ele achava, era que ele dizia, santificado seja o vosso nome. Já foram 10 minutos. Então, afinal de contas, estamos falando de que Pai Nosso? Aí eu não posso tocar. Aí Deleuze começa dizendo que para a gente entrar em relação, se senta um de frente para o outro, de centro. Você estava sentado e eu sentado. Eu pego as pernas do meu paciente e coloco dentro da... Dá licença. Não tem problema, né? Ele sentado aqui, pega as pernas do paciente, deixa aqui dentro e fica travado para o paciente não escapar. Pega as mãos invertidas, coloca dedo com dedo, assim, e ficava nessa posição uns 5 minutos ou mais. Mas não era cada um de olho fechado sonhando, não. Era olho no olho. Imagina um negócio desse dentro de um centro espírita. Vai ser tanta descoberta de encontros reencarnatórios, né? Ah, porque enquanto eu estava ali que deu o circuito magnético, né? Aí o que acontece? A gente não estuda isso porque a gente não tem estrutura. Mas não precisa a gente repetir desse jeito. Tem outros métodos mais eficientes, talvez, e sem necessidade desse toque. Mas isso não me impede que eu conheça como era que os primeiros magnetizadores faziam. Por que eu tenho medo de conhecer isso? Porque esse homem, muitas vezes, quando ele estava pegando no dedo, a dupla vista dele se atiçava. Ele estava aqui olhando para você, daqui a pouco ele dizia, no fígado. É o fígado. Nossa, e além do fígado, a vesícula também está comprometida. E aí ele ia vibrando e ficavam falando o tempo todo, olha, relaxa. Porque ele não falava em religião. Ele falava, procure pensar numa coisa boa. Você tem filhos pequenos? Não, meus filhos já estão crescidos. Mas lembre de quando eles eram pequenos, como eles faziam coisas que você morria de rir. Lembre-se de momentos agradáveis. E ia descontraindo o paciente até o paciente relaxar. Ele relaxava, aí era que ele começava a fazer os passos. 5 minutos, às vezes 10 minutos fazendo isso para começar. Aí em 10 minutos a gente já colocou 100 pacientes para fora da cabine. Aí a gente já vê que é muito diferente. Deleuze, Barão de Poté, algumas pessoas adquiriram um livro e vão ler e vão tomar um susto, que ele conta um dos casos, ele conta vários casos, mas um deles, ele citava uma pessoa que não estava muito bem, mas era um mal superficial, assim, não era uma coisa tão grave. Então eu fiz um passe simples, rápido, com 3/4 de hora. 3/4 de hora quer dizer 45 minutos. E quando terminou, eu fiz uma magnetização rápida na água, de só 1/4 de hora. Ou seja, ele magnetizou a água para aquele indivíduo em 15 minutos, depois de ter passado 45 minutos aplicando o passe nele. A gente vai encontrar lá em Barão de Poté, ele dizendo que um paciente que já não estava tão bem, depois de 6 horas de magnetização, ele interrompeu a sessão, foi dar uma caminhada, uma respirada, porque já estava se sentindo sem energias, para voltar e continuar a aplicação do passe. Aí a gente chega na casa espírita, o passe tem que ser 2 minutos no máximo. Lógico que a gente não está sugerindo aqui que a gente volte lá para o tempo do Barão de Poté. Muitas coisas evoluíram, apesar dos pesares. Mas outras coisas não tem como. Não tenho como tratar de um câncer magneticamente, colocando a minha mão ali 30 segundos, meia hora, ou 30 segundos, 2 minutos. Eu vou ter que trabalhar efetivamente. Vou ter que fazer grandes concentrados, grandes dispersivos. Vou ter que sentir toda a energética do processo. Ah, mas como é que a gente vai ter tempo para isso? Pois é, deixa o desgraçado morrer mesmo. Lógico que eu estou usando aqui uma imagem forte.
Mas é porque, infelizmente, é como a gente tem agido. A gente não tem agido da maneira como talvez nós devêssemos. Vamos aqui mais uma situação. A questão 555, ela é importante por conta deste comentário. Que é o comentário que o meu amigo Roberto disse assim, Jacó talvez vá falar sobre isso. Está aqui, ó. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais há, ó que palavra forte, a ignorância, teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Ó como Allan Kardec bateu pesado. Isso é um comentário muito duro. Então ele está falando que o espiritismo e o magnetismo dá a chave dessa imensidade de fenômenos. Observem a conjugação e. O magnetismo e o espiritismo. Não é um ou o outro. São os dois. E ele continua no seu comentário. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, quais são as duas ciências? Ok. Que, a bem dizer, formam uma única. E aqui é onde a gente tem se engasgado. Como ciência, espiritismo e magnetismo são a mesma. Mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra o quê? Mais outra palavrinha dura. Ideias supersticiosas. Porque revela o que é possível e o que é impossível. O que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Ou seja, Allan Kardec jogou duro demais. E a gente deixou passar. Isso quando ele estava falando de que magnetismo e espiritismo era a mesma coisa. Mas algumas pessoas dizem que isso ele só falou no início do espiritismo. Questão? Muito bem. 555. Ok, então vamos ver onde foi que ele disse isso de novo. Revista Espírita de março de 1858. O Livro dos Espíritos surgiu em abril de 57. Então, em março de 58, em números redondos, um ano depois, ele escreve na Revista Espírita que o Espiritismo preparou o caminho do... Perdão, o magnetismo preparou o caminho do Espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina, no caso o Espiritismo, são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias do primeiro. Ou seja, o Espiritismo se desenvolveu muito rápido naquela época por conta do magnetismo, que já tinha enfrentado todo tipo de briga com a academia. Dos fenômenos magnéticos, ou seja, o efeito do magnetismo, do sonambulismo, que falamos ainda há pouco, do êxtase, ou seja, Allan Kardec já tinha falado dupla vista, sonambulismo, êxtase. Veja que é exatamente o resumo teórico da emancipação da alma que está lá no Livro dos Espíritos. Então, de todo esse conjunto, até as manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Ou seja, na visão de Allan Kardec, era impossível falar de espiritismo sem falar de magnetismo e vice-versa. E a gente conseguiu essa proeza. E aí ele faz um prognóstico aqui cruel. Se tivermos que ficar de fora da ciência do magnetismo, se tivermos quem? Os espíritas. Se nós tivermos que ficar de fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto. E poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse a falar da luz. Allan Kardec diz isso então em O Livro dos Espíritos. Um ano depois ele reafirma no artigo na Revista Espírita. Ok, mas aqui nós temos Allan Kardec voltando ao assunto. Não, aqui ainda é no mesmo artigo, né? Contudo, como o magnetismo possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e experiência. Ou seja,
Ele disse que não ia escrever de novo sobre magnetismo, porque na época tinha muita coisa sobre magnetismo, era desnecessário. E aí ele diz, ao magnetismo, então, nos referiremos apenas acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Ou seja, ele na Revista Espírita de março de 58, ele confirmou. Ok. E aqui nós temos a outra confirmação dele. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra. Se completam e se explicam. E das duas, ou das quais, aquela das duas que não quer se imobilizar, não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Então Allan Kardec fez uma previsão aí. Se o magnetismo se afastasse do espiritismo, ele cairia, e caiu. E se o espiritismo se afastasse do magnetismo, ele ficaria imobilizado também. E é o que a gente está vendo hoje. A gente tem um magnetismo que poderia estar fazendo 1000 coisas e não está fazendo quase nada. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Ou seja, Allan Kardec casou de vez o espiritismo com o magnetismo. Allan Kardec desencarnou em 69. Ok. 1969, foi? Não, 1869. Legal. Alguém se lembra o mês? Março. 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarnou. A primeira vez que ele falou aquilo, questão 555 do Livro dos Espíritos. A segunda vez, no artigo Magnetismo e Espiritismo, março de 1858. 2 meses antes dele desencarnar, ele escreveu isso que a gente acabou de ler, e que foi publicado na Revista Espírita, de janeiro de 1869. Ou seja, Allan Kardec não mudou de ideia. Nós mudamos. Ele foi até o fim da vida convicto de que magnetismo e espiritismo estão um rubricado na outra. E se uma se afastar da outra, vai se complicar. E foi o que aconteceu, é o que está acontecendo hoje com o nosso espiritismo. Aqui, quando Allan Kardec estuda do laboratório do mundo invisível, que ele vê o fenômeno do homem que aparece para visitar uma mulher que estava doente, e esse homem era encarnado, mas ele não entrou, mas foi visto, e que na hora ele usava uma caixa de rapé, Allan Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos, e termina perguntando sobre como é que os espíritos se vestem no mundo espiritual. Depois dos espíritos darem a resposta, Allan Kardec escreve isso aqui. Essa teoria, a teoria do laboratório do mundo invisível, fornece uma solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Isso daqui estava onde isso, esse texto? Praticamente. Muito bem, na questão 33, a primeira que a gente leu sobre o tudo está em tudo. Veja que Allan Kardec respondeu, ele agora comentando no livro dos médios, ele repete de novo o mesmo comentário. E aí ele continua dizendo, o espírito atuante é o do magnetizador. Aquilo que na primeira pergunta 33 a gente fica subentendido, ele aqui agora ratifica. Quem atua na magnetização da água é o magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. O que quer dizer quase sempre? Nem sempre. Significa dizer que muitas vezes, se não tiver um espírito, eu não tenho certeza de que tem magnetização.
Agora, se tiver um magnetizador, aí tem uma magnetização. As casas espíritas ficam doidas com essa informação. Às vezes, quando eu apresento isso aqui, que as pessoas vêm para a pergunta, mas você disse... Aí eu espero para saber o que foi que eu disse. Aí quando a pessoa termina de formular a pergunta, eu diz, não, mas não fui eu quem disse. Foi Allan Kardec. Está com raiva dele? Vá lá resolver com ele. Quem magnetiza algo é o magnetizador. E olha só o que ele diz. Ele quem? O que faz de fato. O magnetizador, ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Matéria cósmica, elemento universal, a mesma matéria elementar da questão 33. Então Allan Kardec está em cima do mesmo texto, no mesmo contexto, e dizendo a mesma coisa, agora só que ele está especificando melhor como é que o processo se dá. Mas ele continua, ora, desde que ele pode, ele quem? Desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, corpo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Aqui ele colocou uma outra adjetivação. Conveniente. Como é que eu sei que eu sou conveniente? Quando eu sei o que eu estou fazendo. Então já não é mais uma ação magnética dirigida. É uma ação magnética dirigida, mas de forma conveniente. É assim que se dá o processo de quê? Um processo de cura nos organismos. Porque o efeito curativo da ação se dá exatamente quando eu uso uma ação magnética convenientemente dirigida. Mas será que a gente lê esse texto desse jeito? Ou a gente lê passando por cima de qualquer jeito? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele estuda a mediunidade curadora, ele estabelece uma diferença. A magnetização ordinária, ou seja, o ato de magnetizar, o ato de aplicar um passe magnético, é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Então, uma ação magnética pede isso. É por isso que nas casas espíritas que tratam magnetismo mesmo, fazem um tratamento. Não é um milagre, é um tratamento. E você tem que vir de forma seguida, regular, e o trabalho ele tem que estar dentro de um método. No caso que apreciamos, ou seja, a mediunidade curadora, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. E ele continua. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. Voltou o adjetivo. Desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ou seja, tem que saber o que está fazendo. Ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea. E alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Aqui está estabelecida a diferença. Então você tem um magnetizador e você tem um médium de cura. Na casa espírita a gente complicou tudo. Por quê? Porque a gente tirou a palavra magnetizador e colocou passista. E como o passista poderia ser confundido com magnetizador, aí a gente chamou o passista de médium passista. Porque aí você é médium, mas não é médium de cura, então você não se enquadra aqui. E você é passista, portanto não é magnetizador, também não se enquadra aqui. Ou seja, o médium passista ele não se enquadra na codificação. Se enquadra, mas não se enquadra. Por quê? Porque se você procurar, não está lá. Porque lá Allan Kardec falou de outra coisa. Ele falou ou do magnetizador, ou do médium de cura. Mas o médium de cura é aquele que nem sabe como é que a coisa se dá. Simplesmente se dá. Num outro momento ele explica. No médium de cura, tudo vem pelo influxo fluídico que ele recebe do espírito. Diferente do magnetizador. No livro dos Espíritos, na questão 556, ele entra num outro ponto, que esse ponto aqui para mim, na minha visão, é crucial. Não é nem essa a questão ainda, desculpa. Essa é interessante, mas ainda não é nessa.
Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato, pelo simples toque. Se o toque fosse proibido, era para os espíritos terem dito aí, não pode tocar. E ao contrário disso, eles disseram, a força magnética pode chegar até aí. Quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Ardente desejo é vontade. Por que então os bons espíritos lhe vêm em auxílio? Ou seja, existe um pré-requisito para os bons espíritos virem. Nem sempre a gente se prepara tão bem para receber esse pré-requisito. No caso da mediunidade curadora que nós estávamos falando, e está aqui esse assunto, está na Revista Espírita com o mesmo título, Mediunidade Curadora, na Revista Espírita de setembro de 65. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador aure tudo em si mesmo. Mas os médiuns curadores, na estrita acepção da palavra, quer dizer, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual, são extremamente raros. Esse é o nosso problema. Porque seria ótimo que a gente tivesse médium de cura em tudo quanto é canto, aí não precisaria de magnetizador. O problema é que não tem. São raros. Mas magnetizador a gente pode desenvolver. Então vamos desenvolver os magnetizadores. Só que para isso precisa estudar. E aí aqui vem uma questão que é chave. Eu vou terminar para fazer o intervalo aqui, viu, Roberto? Vou fazer o intervalo agora, que você já olhou para mim 3 vezes. Allan Kardec diz, olha, vejam bem que isso aqui é um ponto, não tem interrogação. Isso aqui é uma afirmativa de Allan Kardec. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Ou seja, Allan Kardec diz assim, bom, o que é um médium? Um médium é um intermediário entre o desencarnado e o encarnado. Mas se o magnetizador tira tudo dentro dele, então ele não está sendo médium em momento nenhum. Isso Allan Kardec está informando a opinião dele para os espíritos. E os espíritos então dizem, e é um erro. Mas o que é um erro? Eles colocam, a força magnética reside, vírgula, sem dúvida, vírgula, no homem. Quem é que está dizendo isso? Os espíritos. Não é mais ele quem está dizendo, agora são os espíritos. A força magnética reside, sem dúvida, no homem. Mas é aumentada pela ação dos espíritos. Que espíritos? Os que ele chama em seu auxílio, seja evocação. Mas continua, os espíritos não disseram só isso. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas ou evocas um bom espírito, e qual é a característica desse bom espírito? Que se interessa por ti e pelo teu doente. Então não é um bom espírito qualquer, é um bom espírito que vai se interessar por mim e por você. Então ele tem que ter afinidade com o que nós estamos fazendo. Ele então, o espírito, aumenta a tua força, a tua vontade, dirige o teu fluido e dá as qualidades necessárias. 4 itens. Então, numa ação magnética, o espírito que é evocado e que quer trabalhar, olha que é tudo concordante. Eu chamei, ele veio, ele gosta de mim, ele quer fazer o bem, então está tudo pronto, ok. O que é que esse espírito pode fazer? Aumenta a sua força. Aumenta a sua vontade. Dirige o seu fluido. E por fim, ele dá as qualidades. Ou seja, tem 3 itens que dependem do magnetizador. E aqui eu sempre ponho em tom de brincadeira, mas é muito sério.
Em matemática, quanto é 1.328.752.213,28 vezes zero? Quanto é que dá isso? Dá zero. Qualquer número que eu multiplique por zero dá zero. Ok. Então vamos fazer isso com essa proposta dos espíritos. Os espíritos aumentam. Então vão multiplicar o quê? A minha força. E aí eu sou o passista. E aí chega na hora de eu aplicar o passe. O Magali diz assim, Jacó, vem aplicar o passe. Sai. Quem sou eu? Eu não tenho nada para dar. Quer dizer que você não tem nenhuma forcinha? Não. Tudo é a misericórdia divina. Quer dizer que seu você não tem nada? Não. Então os espíritos vão multiplicar vezes zero. Não vai dar nada. Não, mas aí chama Jacó que está sentado lá atrás. Eu estava ali batendo um papo com minha amiga. Estava eu e Lolita ali na maior tricotagem. E eu me esqueci que chegou a hora de chamar para o passe. Eu estou lá, mas Lolita disse, olha, Jacó estão te chamando. Não, mas... E aí Magali, que Magali era esperta. Magali faz assim, Jacó... Eu digo, oi Magali, tudo bom? Jacó, vem aplicar o passe. Eu? Sim, venha. Ó a vontade. Hã? Agora essa vontade zero, os espíritos vão aumentar o quê? Não tem como aumentar essa vontade. Ok. Mas eles vão dirigir o meu fluido. Mas eu já disse lá no começo que eu não tenho nada. E a gente gosta, né? Os espíritas gostam de beiço mole, não é verdade? Gosta, a gente gosta. A gente gosta do beiço mole. Ai, meu Deus. Eu, essa coisa insignificante da natureza. Que nem sei como eu existo. Quem sou eu para ter alguma coisa de mim? Aí a gente vai diminuindo, e a gente acha que está louvando a Deus. Por isso é que às vezes eu digo nas palestras, e eu sou obrigado a reconhecer, porque desde menino meus pais sempre trabalharam com vidros e espelhos. Então desde menino, mesmo que eu não quisesse, eu olhava, eu tomava um susto, olhava para o espelho, nossa como eu sou lindo. Então, quer dizer, eu sempre agradeci muito a Deus. Eu não perdi meu tempo de dizer, nossa, como eu sou feio. Por que eu vou dizer um negócio desse? Eu sou perfeito. E um dia eu estava dizendo que eu era perfeito, a pessoa, você nunca viu sua barriga? Eu disse, você já viu uma mais perfeita do que essa? Quer dizer, a pessoa que tem mau olho é problema dela, o meu olho é bom, bem menos para comigo. Não é não, Maura? Eu vou dizer que eu sou feio? Quem quiser que diga, mesmo assim eu ainda vou discutir a questão, né? Mas aí a gente fica no meio espírito assim, ai, Senhor... E a gente gosta, mas parece que é tão bom. Um dia desse eu estava num lugar que a pessoa fez uma prece dessas. Lógico que eu não sei como, eu não vou me lembrar, mas foi mais ou menos assim. Jesus, nós que estamos atravessando esse vale de lágrimas,